Bom dia, buenos, bonjour, good morning. O vídeo de hoje é para falar sobre preliminares. Mais exatamente para dizer a época que começou. A época que começou que, pronto, a história do ser humano na Terra desde há mais de 10 mil anos. Pronto, a preliminar já veio de natureza. As preliminares já vieram de natureza. Conforme nascemos para trabalhar, alimentar para sobreviver, assim veio conosco a preliminar. Só que isso praticamente ficou internacional há pouco tempo. Bom, em relação a anos, pronto, que nós viemos para a Terra há mais de 10 mil anos. Por exemplo, há mais de 10 mil anos, há 10 mil anos, os povos começaram a deixar de ser nómadas, porque começaram a trabalhar na agricultura para poder viver. Há 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos começaram a fazer povoações, trabalhar na agricultura, porque antes viviam só justamente de colheitas de frutos, caça e pesca. Mas há 10 mil anos começaram a plantar. Então depois que começaram a plantar, começaram a deixar de deslocar sempre de um lado para o outro e começaram a estabilizar numa romaria, numa aldeia, e até aqui, pronto, juntando os povos, os habitantes, e muito mais tarde começou a criar aldeias, vilas e cidades, mas isso já milhares e milhares de anos depois. Mas pronto, de toda maneira é assim. E então, com a criação da evolução dos nós homens e então começaram a trocas comerciais e depois riqueza, conhecer as riquezas, e as pessoas muito tempo depois passaram a ser proprietários da terra e essa coisa toda. E então assim é que diz a história, né? Então nessa época, já que começaram as pessoas a serem proprietários das terras, das riquezas, e então construíram riquezas e então começou-se a ver reinados. Mas de toda maneira as preliminares eram utilizadas desde o início dos tempos nos outros seres vivos sobre a Terra. E então os outros seres vivos que
cheiravam e beijavam e até faziam um pequeno zumbido, um pequeno som. O outro dizia assim, e o outro dizia, e, por exemplo, quando cheiravam aquilo que é bom, riam. E depois outros saltavam, faziam um barulho de alegria de tanta doçura que é as preliminares. E então isso começou por outros seres vivos há muitos e muitos anos na Terra. E então assim foi. Assim foi. Depois, mas nos homens havia aquela coisa de, pronto, os homens é que ordenavam e as mulheres tinham que ficar quietas e tal. E então, um belo dia, então com essas conhecências de reinados, riquezas e essa coisa toda, começou-se a ver reis e rainhas. Como os reis então tinham muitas mulheres, os reis não paravam em casa praticamente. Era só a rainha que ficava em casa com os servos. Ou seja, por exemplo, de maneira que cada um interpreta. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas ricas, proprietários, é mordomos, não se chama servos, tem mordomos, pessoas que têm mordomos. E então naquele tempo era exatamente os escravos. Por exemplo, uma pessoa que era rico, um rei, tanto teria muitos rebanhos, muitas ovelhas, muitos bois e cavalos e cabras, isso. E então também tinha muitos escravos. Quem trabalhava eram os escravos. E então quem trabalhava, fazia o serviço de casa e tal, eram os escravos. Então é que fazia os serviços de casa, cozinhar, limpar a casa, levar frutas e legumes lá para casa. E havia os intelectuais, por exemplo, quem sabia fazer contas, ler, escrever e essa coisa toda. Mas isso dessa gente, nenhuma dessa gente rainha conseguia então dizer, olha, cheira-me aqui embaixo, e dá uns beijos para eu saber então qual é a sensação que esses seres vivos sentem, que sempre cheiram um com o outro, e beijam e cheiram e parece que estão a rir, antes exatamente das relações, antes exatamente da relação sexual. E então a rainha, como tinha esses privilégios, não é? Tinha as pessoas ao seu dispor. Então a rainha um dia escolheu um escravo muito bem constituído. Isso é coisa já de 5.000 anos atrás, vamos por aí, 5.000 anos atrás. Os reis, as rainhas, os reis que comandavam e saíam
demoravam para chegar e tal, e a rainha ficava em casa a sofrer e, quer dizer, a usufruir do bom e do melhor, mas menos a vida sexual, que não era já suficiente porque o rei tinha várias mulheres. E a mulher não podia sair na rua para fazer isso. Então, naquele tempo não havia calcinha. Cuecas, fio dental, isso ninguém vestia. Aquelas saias grandes era estar no chão. Então a rainha um dia chamou um escravo e disse: venha cá fazer uma coisa, mas pronto, não vais contar a ninguém e tens que fazer porque as minhas ordens. Se não cumprires as ordens, já sabes. Então a rainha estava com vontade de fazer aquilo que é bom. A rainha disse o escravo assim, alto e forte e bem constituído lá, o jovem. Não sei se era, bom, não sei a dizer a raça, mas tudo indica que era um africano e pronto, uma daquelas rainhas, não sei de qual é a nacionalidade, não é? Mas pronto, era um escravo africano. E então a rainha disse: olha, entra aqui embaixo da saia e cheira-me aqui embaixo, que é para ver qual é a sensação que eu sinto, e cheira-me aqui embaixo e beija. E depois o escravo disse: hein? Ele disse: não, tens que fazer, senão se não fazer, já sabes. O escravo disse: tá bem, bom. Então tem cachaça para eu beber. A rainha disse: queres beber cachaça? Então se queres beber cachaça, então olha, melhor ainda, eu vou molhar com a cachaça, metes lá a boca e começa a beber cachaça, começas a lember e beber cachaça. E então o escravo disse: bom, isso vai me dar coragem. O homem disse: isso vai me dar coragem. Bom, e lá começou-se então a fazer preliminar, mas era só para a rainha, era só para quem tinha privilégio, porque nenhuma mulher animava a dizer um homem para fazer isso. E então pronto. O homem entrava dentro de casa, saía nas cozinhas, nos armazéns, como quem leva fruta, carnes e coisas lá para a cozinha do rei e tal. E lá as ordens da casa, a rainha punha ela: olha, então vá, mete a cabeça aí embaixo da saia e faz aquilo que é bom. E então fazia lá os preliminares. E então até a rainha satisfazer. E então até aquele dia, quando já estava muito tempo já nisso, não é? E a rainha então experimentou dar um mole a bico com o escravo. E depois, e então, ele mandou o homem: começa a beijar, mas hoje vai ser diferente. Começa a beijar e depois mete o pau. E depois o homem diz: meter o pau como? Meter o pau como faz os animais, assim que tu beijar e tu sentires excitado, começa a meter aí. E pronto. Lá o escravo começou a meter pau na rainha. Mas pronto, não havia perigo porque havia sempre horário para o rei chegar a casa, que era lá para as 2, 3 da tarde.
depois de virem das suas conquistas, e depois vinha sempre pessoas a avisar que é para, pronto, a tocar um sino quando o rei vinha chegar, né? Tipo de um alarme. Antes do rei chegar, tocava-se um sino que é para começar a pôr as mesas, fazer o banquete, então, que o rei comia e bebia e não saía mais de casa, já passava a tarde toda ali a falar com as pessoas e dar ordens e pronto, daí não saía mais de casa. Então assim começou a preliminar. Só que a preliminar ficou por aí e então passou-se muito tempo, pronto, muita gente não teve esses conhecimentos. E geralmente não se fazia, não é? Porque toda mulher não animava, não tinha confiança para dizer ao homem, olha, faz isso como os animais fazem, cheira e lembre antes do sexo. E então assim foi. E então começou-se a preliminar. E então por aí ficou-se e pronto. Mais ou menos a vida sexual, a preliminar, todas as coisas que nós fizemos hoje já veio da natureza. Só que nós, ou seja, as pessoas não tinham descoberto, não é? Foram descobrir pouco a pouco, como descobriram o ouro, o petróleo e diamante, essas coisas todas. Assim foi que foram descobrindo. Antes sempre já existia e era visível na natureza, mas as pessoas não faziam, né? Não faziam, não começaram a fazer. E então começaram a fazer há mais de 5.000 anos atrás, mas também não era toda a gente, não é? E depois, pronto, assim ficou-se e deu-se que hoje em dia toda a gente sabe, mais ou menos, toda a gente sabe, ou seja, toda a gente pode fazer preliminar. A base de beijos no sexo, assim por dizer, exatamente como é. Então pronto, olha, inscrevam-se no canal JSM Histórias. Histórias é HSTORIS. RIAS. JSM HSTORIAS. JSM Histórias. Inscreva-se no canal, compartilhem para todo mundo e até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu farei a parte 2 da preliminar. Compartilhem para todo mundo. Inscrevam-se no canal do YouTube JSM Histórias.